Eu nunca imaginei que a minha vida pudesse se transformar em um pesadelo tão grande. Quando tudo começou, parecia apenas mais um problema comum, algo que eu podia contornar, administrar, como sempre fiz. Mas, aos poucos, tudo fugiu do controle. Hoje, enquanto estou aqui, revendo cada passo que me trouxe até este momento, me pergunto como fui capaz de deixar as coisas chegarem tão longe. Tudo começou há 3 anos, no aniversário de casamento dos meus pais. Eles estavam casados há 30 anos, e a comemoração foi uma grande festa em uma casa de campo que nossa família sempre alugava, afastada da cidade, rodeada por montanhas e um lago tranquilo. Era um lugar que sempre me trouxe paz, mas naquele final de semana, algo mudaria para sempre. Naquela festa estavam meus pais, João e Clara, meu irmão mais velho, Henrique, sua esposa Letícia, eu e minha esposa Laura, além de Marina, a irmã mais nova de Laura, e Gustavo, um velho amigo de Henrique que tinha se juntado a nós de última hora. Era para ser uma celebração, um final de semana de descanso, mas tudo se tornou uma teia de mentiras, traições e tragédias. No início, parecia ser apenas um reencontro familiar comum, com conversas sobre negócios, a vida cotidiana e o futuro. Mas, eu comecei a perceber olhares estranhos entre Laura e Gustavo. No começo, achei que fosse coisa da minha cabeça. Afinal, Gustavo era nosso amigo há anos, e Laura e eu estávamos casados há 5. Mas, aos poucos, os pequenos gestos entre eles começaram a se destacar. Toques leves, olhares demorados. Algo estava acontecendo. Naquela mesma noite, quando todos já tinham ido dormir, ouvi risos abafados vindo do jardim. Levantei-me da cama, com o coração disparado, e segui o som. Quando me aproximei das sombras perto da piscina, vi os dois, Laura e Gustavo, em um abraço íntimo, rindo e sussurrando como se o mundo ao redor não existisse. Naquele momento, meu corpo inteiro congelou. Eu não conseguia acreditar. Mas, ao invés de confrontá-los, voltei para o quarto, a cabeça girando. No dia seguinte, a tensão entre nós era palpável. Henrique, sempre muito observador, notou que algo estava errado. Ele me questionou, mas eu fingi que estava tudo bem. Sabia que, se contasse, o clima ficaria insuportável e a festa seria arruinada. Mas, o pior ainda estava por vir. Letícia, a esposa de Henrique, também não era tão ingênua quanto parecia. Ela notou a mesma coisa que eu, os olhares, os sorrisos furtivos, e resolveu agir. Letícia confrontou Laura em segredo, em uma das trilhas que levavam ao lago. Eu segui as duas, sem que percebessem, e ouvi cada palavra. "O que você pensa que está fazendo com Gustavo?" Letícia sussurrou, a voz carregada de raiva. "Não sei do que você está falando", Laura respondeu, tentando manter a compostura. Mas Letícia não se deixaria enganar tão facilmente. Ela jogou na cara de Laura que sabia sobre o caso, que havia notado os encontros secretos, e pior ainda, que pretendia contar tudo para mim e para Henrique. Laura tentou negar, mas Letícia tinha provas. A troca de mensagens no celular de Gustavo, as fotos que ela encontrou, tudo estava ali, à beira de explodir. Naquele momento, algo quebrou dentro de mim. Eu não podia mais fingir que não sabia. Mas, antes que eu pudesse agir, o destino resolveu acelerar o ritmo da tragédia. Naquela mesma noite, uma tempestade repentina tomou conta do lugar. Relâmpagos cortavam o céu e o vento parecia querer derrubar a casa. Henrique, sempre o mais aventureiro, decidiu que iríamos até a cidade na manhã seguinte, já que a previsão indicava que a tempestade só pioraria. Porém, o que ninguém sabia era que Gustavo e Laura haviam planejado fugir juntos. Eles pretendiam deixar tudo para trás, incluindo suas famílias, naquela mesma noite. Eu descobri o plano quando ouvi Gustavo conversando com Laura no telefone, enquanto tentava se afastar da casa. O medo, a raiva e a traição tomaram conta de mim. Eu sabia que precisava fazer algo, mas a tempestade estava se intensificando, e o pânico em meus pensamentos só aumentava. Enquanto os dois tentavam sair de fininho, um raio atingiu o carro que Gustavo havia estacionado perto da casa. O impacto foi devastador, e o carro explodiu em chamas. O caos tomou conta da casa. Todos saíram correndo, gritando, tentando entender o que tinha acontecido. O corpo de Gustavo foi encontrado mais tarde, carbonizado, mas Laura havia desaparecido. As buscas por ela se estenderam pela manhã seguinte, mas nada.
Não havia sinal dela em lugar nenhum. Para todos, ela tinha simplesmente sumido, talvez levada pelas águas do lago durante a tempestade. Os dias que se seguiram foram uma espiral de confusão. A polícia chegou, fez perguntas, investigou, mas nada se encaixava perfeitamente. Eu sabia mais do que qualquer um ali, mas não conseguia falar. Não podia admitir que sabia sobre o caso, mais ainda, que eu estava perto o suficiente para intervir naquela noite. Henrique estava devastado pela morte de Gustavo, mas ele nunca soube sobre o caso. Eu mantive o segredo, assim como Letícia, que decidiu que não valia a pena destruir nossa família por algo que já havia terminado de forma tão trágica. Mas o peso disso ficou comigo. Um segredo que, até hoje, carrego como um fardo que me consome. As viagens de volta à cidade foram silenciosas. Cada um de nós, minha mãe, meu pai, Letícia, Henrique e até Marina, lidava com o luto à sua maneira. Mas eu sabia, dentro de mim, que o verdadeiro horror não estava apenas na morte de Gustavo ou no desaparecimento de Laura. O verdadeiro terror estava nas mentiras que ficaram enterradas naquela casa de campo, nas traições que nós todos cometemos uns contra os outros, e nos segredos que jamais seriam revelados. Hoje, eu ainda olho para trás e me pergunto, será que Laura realmente morreu naquela noite? Os dias que se seguiram à tragédia foram um borrão. Ninguém conseguia entender o que havia acontecido de fato naquela noite. A morte de Gustavo era um choque imenso para todos, mas o desaparecimento de Laura era ainda mais misterioso. A polícia vasculhou a área por dias, mas não havia qualquer rastro dela, como se tivesse sido engolida pela tempestade e pela escuridão daquela noite fatídica. Eu tentava seguir em frente, mas era impossível. O peso do que eu sabia me assombrava. No silêncio da noite, os detalhes daquela última conversa entre Gustavo e Laura ecoavam em minha mente. Eu sabia que eles planejavam fugir, sabia que havia algo muito mais sombrio por trás de tudo aquilo. E, mais do que nunca, a culpa me consumia por não ter feito nada. Algumas semanas depois do acidente, a família tentou voltar à rotina. Meus pais, João e Clara, estavam destruídos, mas se esforçavam para seguir com a vida. Henrique, devastado pela morte de Gustavo, parecia enterrar sua dor no trabalho. Letícia, no entanto, estava diferente. Um ar de mistério e ansiedade a rodeava, como se algo estivesse prestes a desmoronar. Eu ainda me perguntava se deveria contar a verdade a Henrique. Ele era meu irmão, meu sangue. Mas o que eu faria? Destruiria seu casamento revelando o caso entre Laura e Gustavo? Seria cruel demais agora que Gustavo estava morto. Letícia, por outro lado, parecia saber mais do que deixava transparecer. Seus olhares furtivos e o jeito como evitava falar sobre o que aconteceu me deixavam desconfiado. Foi então que, numa tarde abafada, eu recebi uma carta. Não havia remetente, apenas meu nome escrito à mão em uma caligrafia que eu reconheceria em qualquer lugar. Era de Laura. O coração disparou. Rasguei o envelope com mãos trêmulas, e ali, entre as poucas linhas escritas, meu mundo desabou. Você não sabe de tudo. Não conte a ninguém. Estarei esperando no lugar onde tudo começou. Laura. O que isso significava? Ela estava viva? Como era possível? Meu corpo inteiro tremia. Precisava encontrar respostas. A carta era clara, ela estava me esperando. Mas onde? Um lugar onde tudo começou só podia ser a casa de campo. O local onde as traições e mentiras começaram a ser tecidas. Contra todas as probabilidades, decidi ir até lá. Eu disse à minha família que precisava de um tempo para mim, que iria para a casa de campo para descansar, processar o luto. Ninguém questionou, o que era um alívio. Mas dentro de mim, havia uma tempestade. Ao chegar à casa de campo, uma estranha sensação tomou conta de mim. Aquele lugar, que antes me trazia paz, agora parecia assombrado pelos eventos da última visita. Cada canto, cada árvore ao redor do lago, cada som do vento me trazia lembranças do que havia ocorrido. Andei pela casa, pelo jardim, sem ver sinal de Laura. Até que, quando o sol começou a se pôr, vi algo se mexer na beira do lago. Era uma figura encapuzada, vestida de preto, que me observava à distância. Meu coração saltou no peito. Seria ela? Corri em sua direção, mas, antes que eu pudesse chegar perto, ela sumiu na floresta ao redor. Fui atrás, mas não consegui alcançá-la. No chão,
perto da beira do lago, encontrei outra carta, presa sob uma pedra. Você está mais perto do que imagina. Mas ainda não está pronto para a verdade. Aguarde. A verdade? A verdade era que Laura estava viva. Ela havia sobrevivido àquela noite, de alguma forma. Mas por que não voltava para nós? Por que essas mensagens enigmáticas? Voltei para casa, confuso e inquieto. Passei a noite sem dormir, tentando conectar os pontos. Foi então que recebi uma ligação inesperada de Letícia. Precisamos conversar, ela disse, a voz carregada de tensão. Nos encontramos no dia seguinte, em um café discreto na cidade. Letícia estava pálida, e seus olhos vermelhos indicavam que havia passado noite sem dormir. Eu sei que você recebeu uma carta de Laura, ela disse, sem rodeios. Meu coração disparou. Como ela sabia? Ela me escreveu também, Letícia confessou. Mas não foi a primeira vez. Laura tem me mandado cartas desde o acidente. Minha mente girava. Laura estava se comunicando com Letícia também? Isso fazia menos sentido ainda. Ela diz, Letícia hesitou, respirando fundo antes de continuar, ela diz que não foi um acidente. Que alguém planejou a morte de Gustavo. Meu mundo desabou. As palavras de Letícia ecoaram em minha mente. A morte de Gustavo, um plano? Quem poderia querer algo assim? Eu não sei quem está por trás disso, Letícia continuou, a voz trêmula, mas Laura parece saber de coisas que nós não sabemos. E, por algum motivo, ela ainda está escondida. Aquilo era demais para processar. Eu sabia que havia algo estranho naquela noite, mas jamais imaginei que fosse algo tão sinistro. Quem mais, além de Laura, poderia estar envolvido? Henrique? Meus pais? Marina? As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, e o horror de tudo aquilo se revelava pouco a pouco. Laura estava viva, mas não podia voltar por causa do perigo. Havia mais segredos naquela família do que eu jamais poderia imaginar, e agora eu estava no meio de uma trama muito mais profunda, onde traição e morte andavam de mãos dadas. E o mais assustador de tudo? Eu ainda não sabia quem estava mentindo. Minha cabeça girava com as revelações de Letícia. A ideia de que Gustavo não tinha morrido em um simples acidente, mas que havia sido assassinado, era aterrorizante. Alguém entre nós planejou sua morte? E Laura sabia disso o tempo todo? A confusão se misturava ao medo. Nada parecia mais ser o que era. Letícia olhou diretamente nos meus olhos, buscando algo, talvez uma confirmação. Eu sentia que ela sabia mais do que estava dizendo, mas antes que eu pudesse pressioná-la, ela se levantou bruscamente e disse: Cuidado em quem confia. A verdade é muito mais feia do que você imagina. Ela saiu, me deixando sozinho com meus pensamentos. As palavras dela ecoavam na minha cabeça como um sino distante. Eu sabia que estava me afundando numa trama muito mais perigosa do que podia compreender. Passei a noite em claro, analisando cada detalhe daquele pesadelo. A casa de campo, as cartas de Laura, as confissões de Letícia, nada disso fazia sentido. Se Laura estava viva e escondida, por que ela não aparecia? O que mais ela sabia que não estava me contando? E, acima de tudo, quem era capaz de matar Gustavo? Na manhã seguinte, decidi que precisava de respostas. Voltei para a casa de campo, onde tudo começou. A casa estava tão vazia quanto da última vez, mas havia um silêncio no ar que me incomodava profundamente. Era como se o lugar guardasse um segredo que se recusava a ser revelado. Entrei na sala, e foi ali, ao lado da lareira, que vi algo que me deixou paralisado. Uma foto de Laura e Gustavo, abraçados, com sorrisos largos, pendurada na parede. Mas não era a foto em si que me perturbava, eu já havia visto essa imagem antes. O problema era o que estava escrito em vermelho, logo abaixo: Você está mais perto do que pensa. O pânico me invadiu. Quem havia deixado aquilo ali? Estava claro que alguém estava me observando, manipulando meus passos. Corri para a cozinha, tentando acalmar meus nervos. Foi quando meu telefone tocou. Você está na casa, não está? Disse uma voz feminina do outro lado da linha. Era Letícia. Como você sabe? Perguntei, minha voz saindo mais alta do que pretendia. Porque Laura me avisou, ela respondeu, fria. Eu disse para você ter cuidado. Nem tudo é como parece. O que você sabe, Letícia? Gritei. Pare de me enrolar. Laura está viva, você sabe mais do que está dizendo. E Gustavo? Hesitei, sentindo um nó na garganta, você está dizendo que ele foi assassinado? Quem faria isso? Houve um silêncio do outro lado da linha, até que ela finalmente disse: Eu acho que é hora de você falar com Henrique. Henrique?
Meu irmão? O homem que parecia despedaçado pela morte de Gustavo, que estava afundado em trabalho para evitar o luto? O que ele poderia saber? Ele também recebeu uma carta de Laura, Letícia completou, a voz quase num sussurro. E eu acho que ela quer que você fale com ele. Desliguei o telefone sem responder. Letícia sabia muito mais do que dizia, mas estava claro que eu precisaria enfrentar Henrique. Se ele tinha recebido uma carta de Laura, isso mudava tudo. Henrique sempre fora o mais racional de todos nós, o porto seguro da família. Mas agora até ele estava envolvido? Voltei para a cidade, e dessa vez, com o coração pesado. Liguei para Henrique e pedi que nos encontrássemos no escritório dele. Quando cheguei, ele já estava lá, com os olhos cansados e a barba por fazer. Parecia que ele também não dormia há dias. O que está acontecendo? Perguntei, tentando manter a calma. Henrique suspirou, passando a mão pelo cabelo. Ele evitou meus olhos por um momento, mas então tirou um envelope do bolso da jaqueta. Ele jogou sobre a mesa. Leia. Era outra carta de Laura. Abri com cuidado, e lá estava a mesma caligrafia que já havia me enviado em círculos nas últimas semanas. Henrique, há algo que você precisa saber. O acidente de Gustavo foi apenas o começo. A verdade está enterrada no passado, e você também faz parte disso. Encontre-me no lugar onde crescemos juntos. Laura. Levantei os olhos para Henrique, sem acreditar. Ela te escreveu também? Ele assentiu lentamente. Eu não sei o que fazer com isso. Desde que Gustavo morreu, parece que tudo está desmoronando. Laura está nos manipulando, nos fazendo reviver coisas do passado que deviam ter ficado enterradas. Que coisas? Perguntei, com a garganta seca. Henrique ficou em silêncio por um momento, como se estivesse decidindo até onde podia confiar em mim. Então, com uma voz baixa, ele disse: Você sabe que Gustavo e Laura tinham um caso, não sabe? O chão pareceu sumir sob meus pés. Eu já desconfiava, mas ouvir aquilo de Henrique, tão cru e direto, foi um golpe. Eu sabia. Não podia impedir, e talvez nem quisesse. Mas o que eu não sabia era que Gustavo estava usando Laura para encobrir algo muito maior. Algo maior? Como assim? Henrique respirou fundo, e então soltou a verdade que mudaria tudo. Gustavo estava envolvido em negócios ilícitos, algo perigoso. Ele estava em dívida com pessoas muito perigosas. Eu suspeito que Laura sabia mais do que nos contou. E agora, alguém está tentando acabar com todos os envolvidos. O ar ficou pesado entre nós enquanto as palavras de Henrique se instalavam em minha mente. Negócios ilícitos? Gustavo, meu amigo de infância, envolvido em algo tão sombrio? Era quase impossível de acreditar, mas, ao mesmo tempo, tudo fazia um sentido terrível. Ele nunca me contou, murmurei, tentando processar a avalanche de emoções. O que mais você sabe? Henrique balançou a cabeça, angustiado. Não muito. Apenas o que consegui juntar em algumas conversas. Ele estava se envolvendo com pessoas erradas e tinha pressa de resolver as coisas. Me disse que precisava de um tempo para limpar a casa. Estava preocupado, e a última coisa que ele mencionou foi algo sobre uma viagem que ele não queria fazer, mas que precisava. A ideia de Gustavo sendo forçado a ir a algum lugar, provavelmente para se encontrar com essas pessoas, me deixou inquieto. Quais eram os planos de Gustavo? E por que ele não compartilhou isso comigo, ou com Henrique? O peso da traição não era apenas em relação a Laura, mas também entre nós. Precisamos descobrir onde ele estava indo, disse Henrique, com uma determinação que não vi antes. Se Laura realmente sabe mais, então devemos encontrá-la. Precisamos entender o que está acontecendo antes que alguém nos encontre primeiro. Enquanto discutíamos, não pude deixar de pensar que a vida de todos nós estava em risco. Fui tomado por uma mistura de ansiedade e determinação. Combinamos de nos encontrar com Letícia, na esperança de que ela pudesse nos fornecer mais informações sobre a carta de Laura. De repente, a revelação de que ela estava mais envolvida do que imaginávamos parecia ser a chave. Chegamos ao café onde Letícia costumava se encontrar, um lugar frequentado por todos nós durante os dias mais tranquilos. Assim que entramos, a vi sentada na mesa do fundo, parecendo nervosa. Os olhos dela se arregalaram quando nos viu. O que vocês descobriram? Ela perguntou, a voz trêmula. Henrique e eu trocamos olhares, e eu tomei a dianteira. Laura está envolvida em algo maior do que pensávamos. E Gustavo? Bem, ele não está apenas morto. Ele foi assassinado por causa de um jogo muito mais perigoso do que imaginávamos. Letícia pareceu chocada, mas não era a primeira vez que ela ouvia a palavra assassinado.
Sua expressão se tornava mais séria a cada palavra que eu falava. Eu já suspeitava, ela disse, em um sussurro. Gustavo estava misturado em negócios escusos, e Laura, bem, Laura estava sempre no meio disso. Mas o que eu realmente temia era que ela pudesse estar envolvida também. Henrique franziu a testa. O que você quer dizer com isso? Letícia respirou fundo, como se estivesse se preparando para revelar um segredo sombrio. Laura e Gustavo tinham um relacionamento mais profundo do que eu imaginava. Quando a última vez que conversei com ela, antes do acidente, ela mencionou que estava se sentindo ameaçada. Havia alguém que estava pressionando Gustavo a fazer uma escolha, e ele não queria. Laura estava desesperada e preocupada que algo ruim aconteceria. A tensão na mesa era palpável. Eu olhei para Henrique e vi que ele também estava lutando com a ideia de que a mulher que ele amava tinha se envolvido em algo tão arriscado. Mas por que ela não veio até nós? Perguntei, mais para mim mesmo do que para os outros. Talvez ela não soubesse em quem confiar, Letícia respondeu. Ou talvez estivesse tentando nos proteger. O sentimento de traição se tornou uma sombra sobre nossa conversa. A verdade começava a se desenrolar como um fio emaranhado, e à medida que puxávamos, a confusão se tornava mais intensa. Precisamos ir ao lugar onde Gustavo estava indo, disse Henrique, com uma determinação renovada. Se Laura mencionou uma viagem, talvez haja pistas lá que expliquem o que está acontecendo. Após um tenso debate, decidimos que a melhor abordagem era visitar a cidade vizinha, onde Gustavo tinha mencionado que estava indo. Ele sempre teve uma conexão especial com aquele lugar, onde passamos muitos verões juntos na infância. A viagem de carro parecia interminável, e o peso da incerteza pesava sobre nossos ombros. Chegamos ao destino ao anoitecer. A cidade estava envolta em um silêncio quase opressivo. As luzes fracas nas ruas vazias criavam sombras que pareciam dançar ao nosso redor. Henrique, Letícia e eu seguimos em direção ao antigo hotel onde Gustavo sempre se hospedava. Lembro-me de que ele tinha um quarto específico, disse Henrique, enquanto caminhávamos. O número 23. Ele dizia que tinha uma vista incrível para o lago. Assim que chegamos à recepção, a atendente nos olhou com desconfiança, mas depois que mencionamos Gustavo, ela imediatamente se dispôs a nos ajudar. Ah, o senhor Gustavo. Ele esteve aqui algumas semanas atrás, mas não tenho certeza se posso lhe dar informações, ela disse, hesitante. Henrique foi firme. Precisamos saber sobre a última estadia dele. É uma questão de vida ou morte. A mulher hesitou, mas acabou concordando em nos mostrar o registro. Subimos até o segundo andar e encontramos o quarto. O ambiente parecia parado no tempo, como se Gustavo tivesse deixado algo importante ali. A porta estava entreaberta, e, com um leve empurrão, a abrimos. O quarto estava escuro, mas uma luz da rua iluminava o espaço. A cama estava desfeita, e havia um cheiro de cigarro no ar. Era como se Gustavo tivesse deixado tudo às pressas. Henrique começou a vasculhar os móveis enquanto eu me fixava na mesa de cabeceira. Encontrei um envelope escondido sob uma pilha de papéis. Com as mãos tremendo, abri-o. Dentro havia um bilhete. Se você estiver lendo isso, algo deu errado. Não confie em ninguém. Laura está em perigo, e eles vêm atrás de você. O que eu fiz foi por amor. Encontre o lugar onde tudo começou. Eles estão sempre observando. Meu coração disparou. O que Gustavo havia feito por amor? E quem eram eles? O que estava acontecendo? O envelope continha também um pedaço de papel amassado que parecia um recibo de um bar local. O nome do bar ressoou em minha mente, o mesmo bar onde costumávamos nos encontrar quando éramos jovens. Era onde as histórias e os segredos de nossa infância haviam começado. Temos que ir até lá, disse Henrique, com a voz tensa. Se Gustavo estava lá, talvez ele tenha deixado mais pistas. A caminho do bar, uma sensação de pânico começou a crescer. O que mais descobriríamos? E quem mais estava envolvido nessa teia de traições e segredos? A cada passo, a expectativa aumentava, e as sombras do passado se aproximavam. Chegamos ao bar, um lugar que uma vez foi nosso refúgio, agora parecia um cenário de filme de terror. A música baixa e a luz suave criavam uma atmosfera íntima, mas a tensão estava no ar. A barmaid nos reconheceu, e em seu olhar, percebi que ela sabia mais do que estava disposta a dizer.
O que vocês estão fazendo aqui? Ela perguntou, nervosa. Estamos procurando por Gustavo. Henrique respondeu. Ele esteve aqui, e precisamos saber o que aconteceu. A barmaid hesitou, olhando ao redor como se temesse ser ouvida. Então, com um suspiro, ela se aproximou mais. Gustavo estava aqui algumas semanas atrás, e ele parecia diferente. Ele estava nervoso, falando sobre pessoas que o estavam ameaçando. Ele disse que precisava fazer uma escolha. Que tipo de escolha? Perguntei, a ansiedade subindo em mim. Algo relacionado a um carregamento que ele deveria entregar. Ela disse em voz baixa. Ele mencionou um nome, algo como os ladrões. Uma organização criminosa. Ele estava apavorado, e tinha medo do que poderia acontecer com Laura. As peças começaram a se encaixar, mas as respostas estavam cada vez mais distantes. O que Gustavo realmente havia se metido? A única certeza que tinha agora era que precisaríamos desvendar a verdade, e rápido. Mas à medida que essa nova informação se espalhava por minha mente, a barmaid olhou por cima do meu ombro, seus olhos se arregalando de medo. Eles estão aqui, ela sussurrou. Eu me virei, e o medo correu pela minha espinha. Um grupo de homens entrou no bar, com expressões sérias e olhos de predador. A tensão cresceu, e a necessidade de escapar era evidente. Precisamos sair daqui, eu disse, puxando Henrique e Letícia para longe da vista dos homens. A adrenalina me impulsionou, e juntos, saímos pelas portas de trás do bar. O que quer que Gustavo tivesse feito para atrair essa atenção estava agora prestes a se desdobrar sobre nós. Corremos, sem olhar para trás, em direção ao carro, sem saber o que nos aguardava a seguir. Entramos no carro, e Henrique ligou o motor. O som do carro cortando o silêncio da noite era ensurdecedor, mas a ansiedade e o medo deixavam minha mente em um estado de alerta máximo. Não podíamos ficar parados. Sabíamos que estávamos sendo seguidos. Para onde vamos? Letícia perguntou, com a voz trêmula. Precisamos de um lugar seguro. Henrique respondeu. Vamos para a casa da nossa avó. É um lugar remoto, e podemos planejar nosso próximo movimento lá. A estrada parecia se estender indefinidamente, mas eu sabia que não podíamos parar. A pressão da situação pesava sobre nossos ombros, e a ideia de que havia uma organização criminosa atrás de nós tornava tudo ainda mais real. Gustavo não era apenas uma vítima. Ele tinha se metido em algo que poderia custar nossas vidas. Enquanto dirigíamos, tentei juntar os fios da história que estávamos desenterrando. A revelação de que Gustavo estava envolvido com os ladrões, e que Laura estava em perigo tornava tudo mais complicado. Eu precisava descobrir o que realmente estava acontecendo, mas a pressão de manter Letícia e Henrique a salvo era ainda maior. Finalmente, chegamos à casa da nossa avó. O lugar era pequeno e acolhedor, cercado por árvores altas e um lago calmo que sempre foram refúgio para nós durante a infância. Mas agora, parecia mais um esconderijo. Vamos nos certificar de que ninguém nos seguiu, disse Henrique, enquanto olhava pela janela. Enquanto ele verificava a situação do lado de fora, Letícia e eu entramos na sala de estar. O cheiro familiar do lugar nos envolveu como um abraço nostálgico, mas a realidade de nossa situação rapidamente dissipou qualquer conforto. O que você acha que Gustavo fez? Perguntei a Letícia, tentando entender o que realmente estava acontecendo. Ela suspirou, olhando para o chão. Ele estava tão desesperado para proteger Laura. Eu me pergunto se ele realmente tinha uma escolha, ou se foi empurrado para isso. O que sabemos é que essa organização não é uma brincadeira. Eles não hesitam em eliminar qualquer um que represente uma ameaça. Aquelas palavras se aninharam em minha mente como um aviso sombrio. Precisávamos encontrar Laura. Se Gustavo realmente estava lutando por ela, então a única maneira de descobrir a verdade era confrontá-la. Mas onde ela estaria? Henrique voltou, interrompendo meus pensamentos. A casa parece segura, mas precisamos agir rápido. Não podemos ficar aqui por muito tempo. Vamos reavaliar as cartas que recebemos de Laura. Ela deve ter deixado alguma pista. Nos sentamos juntos à mesa, cercados por velhos álbuns de fotos e objetos da infância. Abri a carta que havia encontrado no hotel novamente, tentando decifrar as palavras de Gustavo. Ele disse que a verdade estava enterrada no passado,
Comentei, olhando para Letícia e Henrique. O que será que ele quis dizer? Henrique folheou as cartas de Laura, seus olhos se iluminando de repente. Espera! Ele disse, apontando para uma parte da última carta. Ela mencionou uma antiga casa de campo, a que usamos para visitar quando éramos crianças. Aquele lugar. Ela disse que era um refúgio. O entendimento se instalou. Se havia alguma verdade escondida ali, era nossa única chance de descobrir o que realmente aconteceu. Precisamos ir até lá, disse Letícia, já se levantando. Mas antes que pudéssemos sair, o som de pneus rangendo na estrada nos fez congelar. Todos os sentidos estavam alerta. Os homens que vimos no bar poderiam estar nos seguindo. Rápido! Gritei. Precisamos sair agora. Pegamos o essencial e corremos em direção ao carro. O coração batia acelerado no peito, e o medo tomou conta de mim. Ao entrarmos no carro, Henrique ligou o motor, e o som do motor rugindo foi uma pequena vitória em meio ao caos. O que vamos fazer se eles nos encontrarem? Letícia perguntou, os olhos arregalados de pavor. Apenas siga em frente e mantenha calma. Precisamos chegar à casa da nossa infância antes que seja tarde demais, Henrique disse, o olhar firme no caminho à frente. A estrada se estendia à nossa frente, uma linha entre a segurança e a incerteza. Estávamos indo em direção a um lugar que poderia ser nosso refúgio ou nosso destino final. Com cada quilômetro percorrido, a ansiedade se misturava à determinação. Não sabíamos o que nos esperava, mas não tínhamos escolha a não ser seguir em frente. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, chegamos à velha casa de campo, um lugar que não víamos há anos. O que antes era um símbolo de liberdade e aventura agora parecia um labirinto de segredos e medos. Está tudo como deixamos, murmurei, enquanto observava as paredes desgastadas e as janelas cobertas de poeira. Entramos e o ambiente estava envolto em um silêncio perturbador. O cheiro de mofo e madeira envelhecida nos cercou. Estávamos em um espaço que nos conectava ao passado, mas a sombra do presente nos seguia. Precisamos explorar, disse Henrique, tentando quebrar o clima tenso. Quem sabe o que podemos encontrar aqui? Seguindo seu instinto, começamos a vasculhar cada cômodo. O espaço estava repleto de recordações de nossas infâncias. Fotos desbotadas, brinquedos quebrados, móveis cobertos por lençóis. Mas o que realmente procurávamos eram respostas. Subimos até o sótão, um lugar que sempre nos intrigou quando éramos crianças. A escada rangia sob nossos pés, e o ar lá em cima era pesado. Assim que chegamos, encontramos caixas empilhadas e cobertas de poeira. Vamos ver o que podemos descobrir, disse Letícia, enquanto começava a abrir uma das caixas. Havia coisas de nossa infância, livros, cartas, até alguns diários antigos. Enquanto folheávamos, um pequeno diário se destacou entre os outros. Eu o peguei, e assim que abri, reconheci a caligrafia de Gustavo. É do Gustavo! Exclamamos em uníssono. O diário estava repleto de pensamentos íntimos e confissões. As páginas falavam de seus medos, de seu relacionamento com Laura e de como se sentia preso em um mundo que não compreendia. Mas o que me chamou a atenção foi uma passagem específica, onde ele mencionava um encontro que teve em uma noite chuvosa. Naquela noite, eu sabia que algo ia mudar. Laura estava nervosa, e eu tinha a sensação de que estávamos sendo vigiados. Ela me pediu para ficar longe de um certo grupo, mas a verdade é que eu estava muito envolvido. A cada linha que eu lia, o peso da revelação se intensificava. Gustavo tinha percebido o perigo, mas ainda assim se deixará levar. Foi um erro fatal. Isso explica muita coisa, disse Henrique, preocupado. Ele estava tentando nos proteger, mas ao mesmo tempo, estava se afundando mais fundo na situação. Quando terminamos de ler, um barulho repentino vindo de baixo nos fez congelar. Eram passos pesados, e a sensação de que não estávamos sozinhos começou a se intensificar. Eles nos encontraram. Sussurrou Letícia, o pânico evidente em sua voz. Precisamos nos esconder, respondi, a adrenalina correndo em minhas veias. O sótão não tinha muitas opções, mas rapidamente decidimos nos esconder atrás de uma pilha de caixas. O silêncio era ensurdecedor enquanto esperávamos. Os passos se aproximaram, e a porta do sótão se abriu lentamente, revelando a silhueta de um homem.
Ele entrou, olhando em volta, sua expressão maliciosa iluminada pela luz fraca que entrava. Sabemos que vocês estão aqui. Ele gritou, sua voz ressoando nas paredes. Nos nossos corações, a mesma pergunta ecoava. Como havíamos nos metido nessa situação? Era uma armadilha que estávamos cada vez mais próximos de desmascarar. Enquanto o homem se aproximava, tentei controlar a respiração, esperando que ele não nos encontrasse. O barulho da porta ao ser fechada ecoou na sala, e logo o homem começou a revirar as coisas à sua volta. O que você quer? Henrique sussurrou, tenso. Quero saber onde está Laura. O homem respondeu, sua voz cheia de raiva. Ela tem algo que pertence a mim, e não vou descansar até que a encontre. O coração disparou em meu peito. Laura! O que ela poderia ter que fosse tão valioso? E por que esse homem estava tão determinado a encontrá-la? Precisamos sair daqui, e rápido, disse Letícia, com uma voz trêmula. Então, uma ideia me ocorreu. Se pudéssemos distrair o homem, talvez pudéssemos escapar. Sem pensar duas vezes, agarrei uma caixa ao meu lado e joguei-a na direção oposta. O barulho do impacto fez o homem se virar imediatamente. O que foi isso? Ele gritou, correndo em direção ao barulho. Aproveitamos a chance e saímos do sótão, descendo rapidamente as escadas. O corredor estava escuro, e a adrenalina nos guiava. Podíamos ouvir o homem gritando atrás de nós enquanto corríamos em direção à porta dos fundos. Ao abrirmos a porta, a noite estava envolta em um manto de escuridão. Corremos em direção ao lago, sabendo que precisávamos nos afastar daquela casa antes que fosse tarde demais. Não podemos parar, eu disse, sem olhar para trás. Se eles nos encontrarem, será o fim. Enquanto corremos, percebi que havia algo mais em jogo do que apenas nossa segurança. A verdade sobre Gustavo e Laura estava se desenrolando diante de nós, e a cada passo, mais perigos à espreita. Chegamos à beira do lago, e a água refletia a luz da lua, criando um cenário surreal. A atmosfera estava pesada, e o ar fresco parecia nos despertar de um pesadelo. O que havia se transformado em uma fuga estava agora prestes a se tornar uma busca pela verdade. Precisamos pensar em um plano, Henrique disse, olhando ao redor. Se conseguirmos entender o que aconteceu, podemos encontrar Laura. Olhei para Letícia, cuja expressão era uma mistura de determinação e medo. Todos nós sentíamos que a resposta estava ali, escondida em algum lugar entre as sombras do passado. O diário de Gustavo. Ele mencionou um encontro em uma noite chuvosa, eu disse, tentando conectar os pontos. O que poderia ter acontecido naquela noite? E se a chave estiver em descobrir onde tudo começou? Letícia sugeriu. O lago. O que se passou entre nós e Gustavo naquela noite em particular? Os flashes de memórias começaram a surgir. Nos lembrávamos de uma noite em que nos reunimos para um acampamento à beira do lago, longe dos problemas que agora nos cercavam. Mas houve uma conversa, uma confissão que Gustavo fez naquela noite, algo que nunca esquecemos. Ele estava preocupado com um negócio, Henrique disse, tentando recordar. Algo sobre um carregamento. E Laura estava lá. Ela sabia que ele estava se metendo em algo perigoso. Com a adrenalina em alta e os mistérios se desenrolando, decidimos que não podíamos mais ignorar a situação. Precisávamos de respostas. E o lago era onde tudo começou. Voltamos para casa, e assim que entramos, uma brisa fria cortou o ar. O ambiente estava mais sinistro agora, como se o lugar estivesse aguardando nossa próxima jogada. O lago ainda brilhava ao luar, e a escuridão ao redor parecia dançar em expectativa. Fomos até a antiga cabana de madeira que sempre usávamos. Ao entrarmos, o cheiro de madeira envelhecida e mofo nos envolveu. Dentro, havia uma velha mesa com marcas de queimaduras, restos de uma fogueira que acendíamos nas noites de verão. Este é o lugar, eu disse, minha voz ecoando. Se algo aconteceu entre eles, pode ter sido aqui. Henrique começou a olhar ao redor, e logo se deparou com algo que parecia ter sido deixado para trás. Era uma pequena caixa, parcialmente enterrada sob a poeira. O que é isso? Ele perguntou, puxando a caixa para cima. Assim que abriu, encontrou documentos e fotografias. As fotos mostravam Gustavo e Laura em momentos felizes, mas havia também imagens de um homem que não reconhecíamos,
ao lado de Gustavo, com uma expressão sombria. Quem é esse cara? Letícia perguntou, examinando as fotos com atenção. Não sei, mas parece que Gustavo estava envolvido com ele em algo mais. O que mais ele escondeu? Disse Henrique, o olhar sério. Mas havia mais. Entre os documentos, havia uma folha que parecia ser uma transação, algo sobre um carregamento, um nome que fazia meu coração disparar: os ladrões. Aquilo confirmava que Gustavo estava profundamente enredado em algo muito maior do que esperávamos. Gustavo estava tentando se livrar disso, mas a pressão era demais, eu disse, a sensação de desespero crescendo. Antes que pudéssemos discutir o que fazer a seguir, ouvimos passos se aproximando do lado de fora. A tensão subiu instantaneamente. Temos que sair daqui. Eu gritei, e todos nos movemos em direção à porta, mas a saída estava bloqueada. No último segundo, Henrique se virou para olhar pela janela e viu as silhuetas dos homens que nos perseguiam. Eles estavam cada vez mais perto. Rápido, pelo fundo. Ele disse, puxando-nos para uma porta lateral que levava a um pequeno caminho. A adrenalina aumentava à medida que corremos para a floresta que cercava o lago. As árvores estavam densas e escuras, e a noite parecia estar viva com os sons da natureza. Cada passo que dávamos parecia um ato de coragem em meio ao medo. Corremos sem saber para onde estávamos indo, mas tínhamos que nos afastar deles. O pânico me envolvia, mas a determinação de descobrir a verdade era ainda maior. Após alguns minutos de corrida, encontramos um pequeno abrigo entre as árvores, um espaço onde as sombras se misturavam e onde poderíamos nos esconder. Precisamos nos acalmar e pensar, disse Henrique, ofegante. Enquanto nos recuperávamos, a realidade da situação nos atingiu. Estávamos em uma corrida contra o tempo para salvar Laura, descobrir a verdade sobre Gustavo e, o mais importante, permanecer vivos. O que faremos agora? Letícia perguntou, sua voz trêmula. Precisamos voltar e enfrentar o que quer que esteja nos aguardando. Respondi, a determinação firme em minha voz. Não podemos deixar que isso nos vença. Assim que nos recuperamos, decidimos que voltaríamos a casa. Precisávamos desenterrar a verdade, enfrentar nossos medos e confrontar os ladrões, antes que fosse tarde demais. Regressamos à casa em silêncio, os corações acelerados e a mente fervilhando com as revelações e o medo do que poderia nos aguardar. Assim que entramos, a atmosfera estava pesada, como se o lugar estivesse carregado de segredos que estavam prestes a ser desvendados. Se eles nos encontraram antes, provavelmente estão esperando por nós, disse Henrique, a voz carregada de preocupação. Precisamos ser cautelosos. Exploramos a casa novamente, mas agora éramos diferentes. Estávamos determinados a encontrar Laura e descobrir o que realmente aconteceu. Começamos a examinar cada cômodo, cada detalhe que poderíamos ter perdido antes. Enquanto investigávamos, Letícia encontrou um diário escondido sob a cama do quarto de Gustavo. Olhem isso! Ela gritou, segurando o diário. Abrimos as páginas e começamos a ler. As palavras de Gustavo estavam cheias de angústia e desespero. Ele falava sobre seu relacionamento com Laura, seus medos e, mais importante, seus planos para sair daquela vida. Laura merece uma vida melhor. Não posso arrastá-la para o fundo do poço em que me meti. Eles estão me observando, e não posso deixá-los chegar até ela. Preciso fazer isso por nós. Ele estava tentando protegê-la, mas também estava desesperado, murmurei, sentindo a pressão na minha garganta. Precisamos encontrar Laura antes que seja tarde demais. O que quer que ele tenha feito, ele fez por amor, disse Henrique, sua voz firme. Assim que terminamos de ler, ouvimos um barulho vindo do andar de baixo. Eram vozes, e não eram nossas. Alguém havia entrado na casa. Eles estão aqui. Sussurrei, a adrenalina disparando novamente. Decidimos nos esconder atrás de um sofá, observando a cena se desenrolar. Um grupo de homens entrou, e suas expressões eram frias e calculistas. Eu reconheci um deles. Era o homem que estava no bar, e ele parecia determinado a encontrar Laura. Ela não pode estar longe. Precisamos encontrá-la antes que revelem tudo, disse o homem, sua voz cheia de autoridade. A tensão aumentou. O que Laura sabia? O que Gustavo havia escondido? E por que aqueles homens estavam tão determinados a encontrá-la? A conversa deles se intensificava, e quanto mais ouvíamos, mais desesperados ficávamos.
Eles mencionaram que Laura tinha algo que era essencial para seus planos, mas o que poderia ser tão valioso? Precisamos agir, disse Henrique, já preparado para se mover. Se eles encontrarem Laura, não haverá retorno. Com isso, decidimos que iríamos enfrentá-los. Tínhamos que saber a verdade, e estávamos prontos para qualquer coisa. Com um plano em mente, decidimos que íamos confrontar os homens. Henrique e eu saímos de nosso esconderijo, enquanto Letícia ficou para trás, pronta para chamar a polícia se necessário. O que vocês querem com Laura? Perguntei, a voz firme, mas o medo pulsava em meu peito. Os homens se viraram, surpresos com nossa presença. O homem que reconheci do bar olhou para mim com desprezo. Ah, então vocês finalmente decidiram aparecer. Estávamos começando a nos preocupar, disse ele, um sorriso malicioso surgindo em seus lábios. O que você quer dela? Perguntei novamente, mais determinado. Ele deu um passo à frente, olhando diretamente em meus olhos. Ela tem algo que pertence a nós, e precisamos que ela devolva, ele disse, a ameaça em suas palavras clara. A atmosfera estava pesada, e eu percebi que estávamos em uma situação muito mais profunda do que imaginávamos. A verdade que procurávamos estava prestes a se revelar, e a única maneira de descobri-la era arriscar tudo. Não vamos deixar que você machuque Laura, Henrique afirmou, firme ao meu lado. Os homens riram, mas a confiança deles parecia vacilar. Eu sabia que tínhamos que jogar a última cartada. Não sabemos onde ela está, mas sabemos que você está envolvido em algo muito maior. Você não pode continuar assim, eu disse, sentindo a coragem crescendo dentro de mim. Com isso, o homem se aproximou de mim, sua expressão agora fria. Cuidado com o que diz. Você não sabe com quem está lidando, ele ameaçou. Justamente nesse momento, um grito ecoou pela casa. Era Letícia. Ela havia avistado Laura sendo arrastada por 2 homens. O medo tomou conta de mim, e sem pensar, corri em direção ao som. Laura! Gritei, a visão da amiga perdida me cortando o coração. Ao entrar na sala, a cena era caótica. Os homens tentavam arrastar Laura, que lutava com todas as suas forças. Soltem ela! Henrique gritou, e eu me lancei para a frente, determinado a fazer o que fosse preciso. Uma luta começou, e o choque e a adrenalina nos envolveram. Cada movimento parecia um reflexo de nossa determinação. Estávamos lutando por aqueles que amávamos, e isso nos deu força. Finalmente, conseguimos derrubar um dos homens, enquanto Laura se libertava. Ela estava ofegante, mas a determinação em seu olhar era inegável. O que vocês estão fazendo aqui? Laura perguntou, atordoada, mas aliviada ao nos ver. Estamos aqui para te salvar, eu disse, sem pensar 2 vezes. Precisamos sair agora. Mas antes que pudéssemos fazer qualquer coisa, mais homens apareceram, cercando-nos. O desespero tomou conta, e a luta estava longe de acabar. Vocês não vão sair daqui, o homem que reconheci do bar disse, a raiva pulsando em seu olhar. No entanto, em meio à confusão, algo mudou. Laura, com um olhar intenso, ergueu uma mão. Esperem! Ela gritou. Eu tenho algo que pertence a vocês. O silêncio tomou conta da sala enquanto todos olhavam para ela. O que Laura estava fazendo? Estava arriscando tudo? Se me deixarem ir, eu devolvo o que vocês querem. Ela continuou, a determinação em sua voz clara. Os homens hesitaram, e eu sabia que aquela era nossa chance. Com um movimento rápido, puxei Laura para perto de mim, enquanto Henrique se preparava para enfrentar os homens. Vamos sair daqui! Eu gritei, a adrenalina disparando novamente. Mas antes que pudéssemos nos mover, a porta se abriu com um estrondo, e a polícia entrou, armas em punho. Policial! Todos no chão. Um dos oficiais gritou. Os homens se viraram, e a situação rapidamente se transformou em um caos. A oportunidade estava finalmente ao nosso alcance. A situação ficou tensa à medida que a polícia controlava a cena. Os homens que estavam atrás de Laura foram rapidamente detidos e levados para fora. O alívio era palpável, mas a tensão ainda pairava no ar. Você está bem? Perguntei a Laura, segurando seu braço. Ela estava pálida, mas sua determinação era inabalável. Sim, eu estou. O que aconteceu? Eu não consigo acreditar que vocês vieram me buscar, ela disse, lágrimas nos olhos. Fomos atrás de você, respondi. Gustavo estava tentando proteger você, e nós não podíamos deixá-la sozinha. A polícia começou a interrogar os homens, e logo, a verdade começou a se desenrolar. Descobrimos que Gustavo havia se metido em uma rede de tráfico de informações,
e Laura tinha algo que poderia desmantelar todo o esquema. Ela era a chave para revelar os segredos mais sombrios de Os Ladrões. Eu não sabia que isso estava acontecendo. Eu só queria proteger Gustavo, Laura disse, a dor evidente em seu olhar. Após a confusão se dissipar, a polícia nos levou para a delegacia, onde começamos a contar nossa história. As peças do quebra-cabeça finalmente se encaixavam, e a verdade estava à vista. Após horas de depoimentos, finalmente conseguimos descansar. Letícia, Henrique, Laura e eu sentamos juntos, aliviados e exaustos. Conseguimos, Letícia disse, com um sorriso tímido. Mas ainda temos um longo caminho pela frente, Henrique lembrou, olhando para Laura. Precisamos garantir que nada disso aconteça novamente. Laura assentiu, a determinação em seus olhos se refletindo em nossos. Havíamos lutado juntos e enfrentado um inimigo comum. Era hora de reconstruir nossas vidas e honrar a memória de Gustavo, que havia sacrificado tudo por amor. Vamos nos reunir novamente, em um lugar seguro. Vamos nos certificar de que todos estejam bem, eu disse, a esperança brotando dentro de mim. Enquanto conversávamos sobre o futuro, sabíamos que não poderíamos mudar o passado, mas estávamos prontos para enfrentar o que viria a seguir. A jornada havia sido difícil, mas a luta pela verdade nos uniu mais do que nunca. E juntos, éramos mais fortes. Com o tempo, o trauma da experiência começou a se dissipar, embora a dor pela perda de Gustavo permanecesse. A cada dia que passava, nós nos reúníamos para compartilhar histórias, lembranças e rir das coisas simples que costumávamos fazer. Laura tornou-se uma parte essencial de nossas vidas. Ela se uniu a nós na luta para desmantelar as operações de Os Ladrões, usando a informação que tinha para ajudar a polícia. Juntos, conseguimos expor os envolvidos, e as operações criminosas foram desmanteladas. A dor e a perda eram uma parte de nossa história, mas também éramos gratos pelas lições aprendidas. Aprendemos a valorizar cada momento e a importância da família e da amizade. Em um dia ensolarado, decidimos nos reunir no lago, um lugar que simbolizava nossa união e resiliência. O que você está pensando? Letícia perguntou, olhando para mim. Estou pensando em como a vida pode mudar rapidamente, eu disse, contemplando a água calma. E em como precisamos aproveitar cada instante. Laura sorriu, um brilho de esperança em seus olhos. Temos muito a agradecer e muito pelo que lutar. A vida é preciosa, e agora sabemos disso. Enquanto olhávamos para o lago, um novo capítulo estava começando em nossas vidas. A jornada que tínhamos enfrentado nos uniu de maneiras que nunca poderíamos imaginar. Juntos, éramos mais fortes, e o futuro estava repleto de possibilidades. Assim, começamos a planejar novas aventuras, não como fugitivos, mas como amigos que aprenderam a valorizar a vida e a beleza de estarem juntos. E enquanto o sol se punha, sabíamos que éramos gratos pelas lições aprendidas e pelas oportunidades que nos aguardavam. O passado não poderia ser apagado, mas o futuro era nosso para moldar. Não perca os próximos capítulos e inscreva-se agora no canal para acompanhar cada reviravolta. Ative as notificações para não perder nenhum detalhe dessa trama eletrizante. Seus segredos estão a um clique de distância.